Muito bem, vamos receber a palavra de Deus. Gente, eu vou ser um pouquinho duro aqui hoje. Talvez eu quero que você consiga enxergar o amor do meu coração para com você. E não sei se eu poderia usar essa expressão, mas é uma palavra que vai mexer com a nossa vida. E você precisa ouvi-la como eu recebi primeiro essa palavra no meu coração. E eu espero que você possa sair daqui refletindo muito sobre a vida e sobre aquilo que você tem recebido da parte de Deus, e que você possa entender que o ponto de partida é um ponto de partida sem olhar para trás. Efésios 4, versículo de número 20 diz assim: mas não foi isso que aprendestes a Cristo. Observa que não está de Cristo, está a Cristo. Ou poderíamos dizer assim, não sobre, mas a Cristo, ou de Cristo. Então não é sobre, é ou a Cristo ou de Cristo, né? Então eu aprendi dele, não é sobre ele. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu acredito que essa mensagem ela vai ser dividida em 3 partes, ou 3 domingos próximos. Eu vou começar hoje, domingo que vem eu vou continuar, e outro domingo eu vou continuar para terminar. Porque ela tem muita coisa aqui que eu não consigo passar num dia só. Então hoje eu vou falar sobre um tema: essa roupa não combina com você. O tema é esse: essa roupa não combina com você. Você já vestiu alguma roupa que você olhou e falou assim: não, isso não combina comigo, não dá certo, né? Tem aqui a estilista aqui que sabe o que é isso. Ou você já foi em algum lugar, por exemplo, e que você foi meio que desavisado, ou não se informou. Isso já aconteceu comigo. E que você vai assim para o lugar, e quando você chega lá, está todo mundo no estilo, e você olha e fala assim: meu Deus, é muito mais chique do que eu penso. Aí você vai simplório, uma calça jeans, uma camiseta, e o pessoal está tudo fino, arrumado, as mulheres todas bem arrumadas, os homens com gravata, com terno, e você sente e fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não combina. E assim a gente precisa entender que eu trabalhei com moda há muitos anos. Por 14 anos da minha vida eu trabalhei com moda. Lógico que já fazem mais de 36 anos, eu estou bem desatualizado. Mas eu fui treinado a observar uma pessoa, né? Isso não sai de você. Porque onde eu trabalhava, meu patrão ele me ensinava a fazer uma leitura de uma pessoa. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que foi muito legal. Então você saber combinar a roupa, né? Saber combinar as cores, usar os acessórios. Então isso tudo é muito importante. A gente precisa aprender a se apresentar bem. Isso faz parte da sua identidade, da sua vida. Você ser fino, arrumado, né? Vestir-se bem. Isso faz bem para o seu autoestima também, não é verdade? Concorda comigo?
Não é gostoso você estar bem arrumado, bem vestido, uma roupa combinando e tudo mais, tal, tal. Por que eu estou dizendo isso e por que eu coloquei esse tema na mensagem? Se você olhar para o texto que nós lemos, precisamente no versículo de número... Vou virar aqui. O versículo de número 22, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso. Gente, ele não está falando para uma outra igreja, não sei, ele está falando para uma igreja poderosa. A igreja de Éfeso era uma igreja que, se você estudar o livro de Efésios, são 6 capítulos somente, é um livro que traz riquezas extraordinárias. Ele fala sobre a eleição, ele fala sobre criação, ele fala sobre a salvação pela fé, ele fala sobre o velho homem, ele fala sobre criação de filhos, ele fala sobre o trato para com o marido e a esposa, casamento, ele fala sobre patrão e empregado, ele fala sobre batalha espiritual, ele ensina as 2 orações que estão no livro de Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, são orações de uma profundidade e que eu tenho desafiado a igreja, ensinado a igreja. Eu oro essas orações todo dia, todo santo dia eu dobro meu joelho e eu oro aquela oração. Não é uma reza, mas é uma oração que eu trouxe para a minha vida e eu declaro aquilo sobre a minha vida. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 15 até o versículo 21, e o capítulo 3, do versículo de número 14 até o 22. Esses 2 orações que ele faz ali, você vai encontrar o coração do apóstolo Paulo. É aquele coração de um apóstolo, de um homem de Deus, que tem uma experiência profunda com Deus, e que ele olha para as pessoas, ele fala: eu quero que você viva isso, respire isso está disponível para você, essa é a vida que Deus quer que você viva, e que você possa deixar isso tomar conta do seu ser, do seu coração, que você entre nessa dimensão de profundidade, de crescimento, de revelação, de um homem interior sendo renovado, de um espírito renovado, de você entender que Deus é infinitamente maior do que você pensa ou pede, e que o poder que opera em você é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. É alguma coisa assim extraordinária. Então o livro de Efésios, ele fala sobre batalha espiritual no capítulo 6, e assim a gente vai vendo como que ele ensina, ele fala sobre armadura. É um livro extraordinário, aconselho você a lê-lo, e várias vezes você vai tirar lições profundas ali, como toda a Bíblia. Mas quando a gente olha para Paulo escrevendo para o livro de Efésios, para esse povo de Éfeso, eu fico pensando, ele não está falando para um povo do mundo, ele está falando para uma igreja. E não é uma igreja rasa, uma igreja que está vivendo, não, é uma igreja vivendo profundidade, crescimento, uma igreja forte, poderosa, diante de um lugar na cidade de Éfeso, quando havia ali o grande templo da deusa Diana, e a Bíblia diz que Deus levanta uma igreja forte, poderosa, numa cidade muito grande como Éfeso. E aí Paulo desperta essa igreja ali, e essa igreja cresce, ela é forte, ela é poderosa. E aí a gente vai olhando para o apóstolo Paulo, e o que ele vai ministrar para essa igreja. E quando a gente olha para esse verso 22, quando ele fala sobre despojar do velho homem, e eu estive estudando isso mais profundamente, eu descobri que essa palavra despojar, no grego, é apotitermi. Eu não sei falar isso, evidentemente, mas ela quer dizer trocar de roupa. Abandonar uma vestimenta. Esse é o sentido que Paulo está querendo falar para a igreja de Éfeso e também para nós aqui essa manhã. Então, toda transformação no reino de Deus começa quando Deus muda a nossa identidade. E a nossa roupa diz muito sobre nós. Evidentemente que eu não estou falando de uma roupa que esta manhã, material, mas uma roupagem espiritual que nós podemos usar. Se nós não tomarmos cuidado, nós vestimos ela e voltamos à nossa origem, à nossa velha vida, ao velho homem, e era isso que Paulo tinha como preocupação. Tem um versículo que eu gosto muito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando o mesmo apóstolo, falando para o povo de Colossenses, ele fala assim: ele te libertou do império das trevas. Observa a conjugação do verbo. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor.
Deus tira você de um lugar onde você está dominado pelas trevas, e o capítulo 2 de Efésios também fala sobre isso. Ele tira você de uma condição, ele transporta você para um lugar onde é o reino de Deus. O que acontece é que a gente precisa entender que você saiu daquela velha vida e você está entrando, está vivendo uma nova vida. Aquilo que era passado na sua vida, que te achatava, que te apequenava, que te destruía, que te abatia, que te humilhava, aquilo lá que te oprimia, que te fazia perder a noite de sono, que vivia oprimido com tantas coisas, tantas doenças, Deus tirou você daquele domínio. E gente, isso é terrível. O mundo espiritual é muito real. Existem forças malignas que vêm para oprimir as pessoas, para destruir as pessoas, e Deus tira você desse domínio e coloca aqui, aquilo que antes dominava, agora você domina. É você que reina sobre esse lugar. Por isso que eu gosto muito de Romanos capítulo 5, verso 17. Ele fala assim: se por meio de um só entrou a morte, reinou a morte, muito mais os que recebem, observe, olha lá, recebem a abundância da graça. Receber é o verbo que, é a mesma coisa que eu estou entregando aqui alguma coisa, e eu preciso receber isso. Deus está dando, eu tenho que estender a mão para receber. Deus está entregando algo e eu preciso receber. O fato é que existe uma vida tão, não tira o versículo daí não, existe uma vida tão poderosa em Deus para nós, uma vida tão extraordinária, que às vezes a gente não sabe recebê-la. Nós não sabemos tomar posse dela. Não sabemos viver ela. Precisamos entender que Deus espera atitudes nossas para vivermos o melhor que Deus tem. Acredite, seu pai, sua mãe, seu melhor amigo deseja o melhor para você. Mas ninguém como Deus deseja o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer prosperar você, Deus quer enriquecer você, Deus quer abençoar você, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar longevidade, Deus quer guardar sua família, proteger sua família. Prova disso está em Jó capítulo 1, versículo 10. Depois você lê lá. Ele diz assim que o diabo falou assim: como é que eu vou tocar esse cara? Esse cara está cercado. A casa dele está cercada, a família dele está cercada, os bens dele estão cercados, os animais dele estão cercados, os filhos estão cercados, a esposa está cercada. Não tem como tocar esse cara, porque o Senhor colocou uma sebe é uma cerca viva. Se Deus pudesse abrir os teus olhos espirituais, você nunca se viria sozinho. Deus sempre põe um anjo, Ele tem um anjo ao seu redor, guardando você, protegendo você. Existe uma proteção divina sobre a vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de um Deus que é vivo, real, poderoso, que se entregou por nós, esvaziou-se da sua glória, foi à cruz, morreu, tomou a minha e a sua maldição, as minhas e as suas dores. Ele assumiu uma condição e deu para nós uma nova vida, inaugurou um novo tempo. Você precisa viver isso, você precisa respirar isso na sua vida, porque é isso que nós precisamos entender. Agora, Deus fez tudo, eu tenho que dar o passo, eu tenho que receber. Por isso que Romanos 5,17 vai dizer assim: os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Oh, reinarão em vida. Não é quando você chegar lá na eternidade, no céu, que é maravilhoso, eu imagino. Você não tem noção do que Deus está guardando para você. O Espírito Santo está mandando eu dizer uma coisa aqui agora. Patrícia, você trouxe uma palavra de oferta muito boa. 2 Crônicas 36, 29, né? Deus está mandando dizer que a sua semente vai frutificar de tal forma que você vai ver com muita pressa o que Deus vai fazer. Eu estou sentindo isso no meu espírito agora. Não está no meu programa. A sua semente vai frutificar. E com pressa Deus vai agir. E aquilo que está travado vai ser liberado. Em nome de Jesus. Oh. Reinar em vida, gente, é vida. É aqui. Não é na eternidade. É aqui. Por isso que eu falo que parece que Paulo está querendo dizer para a igreja assim: vocês precisam tomar cuidado para não tomar de novo certas vestimentas que não combinam com você. Colocar certas roupas que não combinam mais com você.
Vamos ser sinceros, literalmente falando agora, usando o nosso look. Tem crente que precisa aprender a vestir bem. Não combina mais aquela mini sainha que você não pode nem dobrar mais o joelhinho para orar, porque aparece até Brasília, o Planalto Central. E tem homens também que estão usando uma roupa tão apertadinha e que está aparecendo tudo ali, as coisinhas estão aparecendo, e está feinho. A gente precisa entender que nós somos crentes, nós não somos aquele povo que fala assim, não pode usar calça, tem que usar... Não, mas a gente tem que aprender a se vestir decentemente. Eu tenho que olhar no espelho quando eu saio de casa e pergunto, esta roupa está glorificando o teu nome, Jesus? Põe o sutiã aí nesse negócio, está picando demais. Cuidado com a sensualidade. Cuidado. Mas eu acho que Paulo, eu vejo que Paulo, ele está mostrando algo assim, que eu falo que é tão muito sério. Essa roupa não combina com você. Paulo está dizendo em Efésios que existem roupas que precisam ser tiradas e roupas que precisam ser colocadas. Vou repetir, falei muito rápido. Roupas precisam ser tiradas e roupas precisam ser colocadas. E a primeira roupa que eu falo que precisa ser tirada, as colocadas eu vou colocar no último culto, porque o segundo eu vou falar sobre o versículo de número 23. É o segundo culto. Tira essa vestimenta de mendigo. Sabe, a gente olha para isso e fala assim, não, isso não combina comigo. Não combina mesmo. Só que por muitas vezes as pessoas colocam essa vestimenta na sua vida. Davi escrevendo no Salmo 37, ele fala assim, eu esqueci o versículo agora, acho que é o 23, não sei. Ele fala assim, o 27, ele fala assim, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado por Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Você é alguém chamado, escolhido, guardado e protegido e abençoado. Você não é um mendigo. Você não é um miserável. Acabou isso. Acabou essa vida de miserez. Você é próspero. Você é bem-sucedido. Você é um abençoado. Onde você põe a mão, você é abençoado. Onde você põe a planta do teu pé, é abençoado. Você não é mais um mendigo espiritual. Miserando tudo. Você é próspero. Você é muito próspero. Começa a declarar, eu sou próspero. Mesmo que a tua situação pode estar difícil, eu sou próspero, eu tenho abundância, o Senhor tem suprido a minha vida. Eu acabei de fazer uma confissão antes de começar a ministrar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você é um abençoado pelo Senhor. E a gente tem que soltar essa capa da mendiguez. Porque ela, se você não toma cuidado, ela vai reinar sobre a sua vida. Miserável, pobre que sou. Marcos capítulo 10, verso 50, a história do cego Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele, ele era filho de Timeu. Esse moço vivia mendigando com uma capa romana. E aquela capa lhe dava o direito. Aquela capa, eu imagino que ela tinha alguma marca, alguma identidade, que lhe dava o direito de mendigar. Então todos que iam dar esmola, olhar para ele, aquela capa, dizer assim, ele é um mendigo de fato. Só que a história desse moço é terrível. Perseguiram os pais dele, a história diz isso. Mataram os pais dele. E esse menino, ele é furado os olhos dele, para que ele pudesse entender uma coisa: se você não obedecer também a Roma, você também será morto. Mas então fizeram uma coisa, cegaram ele, e deram a ele uma capa para ele esmolar. E por isso que as pessoas falam assim, esse aqui é o filho de Timeu. Olha o que o Timeu foi confrontar Roma, o que aconteceu, olha o filho dele como é que está.
E esse menino então tem um destino imposto por um governo. Tem um destino imposto por uma autoridade humana. Ou por um ditador maluco. E quanto isso tem no nosso mundo de hoje, gente? E aí esse cara é cegado os teus olhos. Humanamente falando, não tem mais jeito. A única saída é mendigar. Aí ele vai conquistar o direito de uma capa. E ele põe essa capa. Só que um belo dia, Jesus está passando, ele ouve o tropel de uma multidão, pergunta quem está passando. Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia um pouco da história de Jesus. E alguém diz, é Jesus que está passando. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele grita, ele não se incomoda, ele não se importa com o que as pessoas falassem. As pessoas começaram a dizer, ao ponto ele gritava tanto, que as pessoas chegavam assim, cara, para de gritar, ele não vai te ouvir não. Quem está passando aqui é Jesus. Olha a multidão que está junto com ele. Aí é que eu gosto da humildade de Jesus, sabe, gente? Tem gente que tem muita coisa e acha que é alguma coisa. Nós somos nada. É Deus em nós. 2 Coríntios 4:7. O tesouro está no vaso de barro. A excelência do poder é de Deus e não nossa. Deus está fazendo coisas lindas aqui nesta manhã. Não é por causa da minha, da vida do pastor. Não, é por causa do Espírito Santo que está se movendo aqui. Deus está curando pessoas nessa manhã. Deus está tocando pessoas nesta manhã. Deus está liberando palavras proféticas na vida de pessoas nessa manhã. Deus está desatando a vida de pessoas nessa manhã. E a Bíblia diz que quando ele grita e grita mais, não para. E de repente Jesus mandou chamá-lo. E o versículo 50, eu destaquei ele. A Bíblia diz assim, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto. E foi ter com Jesus. Sabe o que ele fez? Eu não preciso mais dessa capa. Agora eu estou indo em direção a Jesus. Eu não sou mais um mendigo. Eu quero viver uma vida nova. Cara, nós precisamos entender isso nessa manhã. Tem gente que está aí carregando uma capinha de autocomiseração. Ai, Senhor Jesusinho, lança essa capa. Você não é mais esse ser do passado que mendigava tudo. Hoje você põe a mão e você prospera. Você abre a empresa, as coisas andam. As coisas vão prosperar porque Deus está aí. Tem dízimo nessa empresa. Tem oferta dessa empresa. Tem coisas que você consagra ao Senhor. No passado era para uma entidade. Hoje é para Jesus Cristo. E Ele recebe, Ele abençoa. Ele devolve isso em abundância. Ele manda embora, Ele chuta para longe esta mendiguez. Uau! Aquela capa era a identidade dele. Essa roupa não combinava com ele. Porque você vê que o cara tinha um potencial extraordinário. Às vezes uma situação pode te empurrar para algo. Mas para na vida, vou te falar um segredo aqui, ó. Pare um pouco na vida. Eu ouço um homem de 61 anos de idade. Já passei por muitas coisas. Tem hora que você tem que parar com essa aceleração toda, com essa correria toda. Você está vendo que você está... Olha, pastor, na verdade, eu estou com uma capa de mendigo. Eu estou mendigando até para o banco. Eu ligo para gerente, me dá uma liberação. Eu ligo não sei para quem, para me dar uma liberação. Filho, para. Olha para o potencial grande que está dentro de você. Olha para o valor que você tem. Você percebeu que esse cara era extraordinário? Sabe o que ele, quando ele solta a capa, ele tem coragem. Fé. Alguém um dia perguntou para um grande pregador, falou assim, qual o segredo, o que significa fé para o senhor? Ele escreveu assim, fé significa risco. Tem gente que não quer correr risco. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu corri o risco. Fé é você acreditar. Fé é você permitir-se. Eu estou dando um passo e Deus vai me honrar. Fé é você entender. Eu não sou esse mendigo. Isso aqui não combina comigo. Essa roupa não serve em mim. Não, eu vou jogar isso fora. Tira. Solta essa capa. Mas você não pode fazer isso. Isso te dá o direito de mendigar. Como é que você vai fazer? Eu não quero mais mendigar.
Eu estou vivendo uma vida nova. Segunda, tire o manto de problemático. Josué 7:20. Você percebeu? Você pega Josué 7:20, você vai encontrar um rapaz chamado Acã. Acã, gente, Acã não era qualquer um, não. Acã pertencia à tribo de Judá, uma das tribos mais poderosas, e dela vem o Messias. Só que o Acã, o nome dele, eu fui o cuidado de pesquisar, e quando eu achei, eu arrepiei, eu falei, meu Deus, não acredito. O Senhor está nessa palavra. Acã significa perturbador. Gente que tem um nome, até vindo para cá conversar com meus netos, e eu falava sobre Benoni e Benjamim. Aí começou a perguntar, eu falei assim, Benoni, quando a mãe Raquel teve o filho do Jacó, ela colocou o nome de Benoni, depois ela morre, o que causa dores. Aí o Jacó na hora corrige e fala assim, não, ele será Benjamim, filho da minha mocidade. Se o Benjamim, se o Benoni, se ele cresce como Benoni, ele vai crescer como o que causa dor. A menos que ele tenha um encontro com Jesus de verdade. Se ele vai crescer como Benjamim, ele vai crescer como aquele filho da mocidade de Jacó. E quem cuidou de Jacó na velhice? Benjamim. Qual foi o filho que cuidou de Jacó? O Benjamim. Por isso que eu falo, toda semeadura e toda palavra que você diz para uma criança que está nascendo, ela não entende nada, mas ali você está declarando o destino dela. Pais, entenda o valor disso. Acã, o nome dele significa perturbador. Sabe o que acontece? Tem gente, que tem a capa de problemático. Tudo, ele arruma problema em tudo. Tudo ele arruma problema. Aí ele vai lá, no acampamento, e rouba, pega ouro, prata, e pega a capa babilônica. Sabe o que acontece? Tem gente que é problemática onde ele vai. Ele arruma confusão em tudo. Você pode perceber, se põe um problema na sua empresa, você vai ter problema. Sabe, tem gente que precisa entender, eu nasci de novo, entreguei minha vida para Jesus, eu deixei de roubar, deixei de mentir, deixei de trair, deixei de ver pornografia. Falar nisso, sinceramente, eu estou tão decepcionado com o meu Corinthians. Eu decidi que eu acho que eu não vou mais torcer para o Corinthians. Como é que pode colocar uma marca de conteúdo adulto por causa de grana? Quanta gente que vai acessar isso agora? Estou cansado desse negócio. Sabe, gente, tem gente que ele atrai problema para ele. Tem gente que tem a capa, ele veste um manto de problemático. Tudo ele vê problema. Tudo é crise para ele. E ele vai atraindo, ele vai lá e pega o que não devia pegar, pega o ouro, pega a prata e pega a capa babilônica e esconde debaixo de um lugar lá na tenda dele. E fica quietinho. E a confusão está armada e ele é o problema. Só que geralmente o problemático ele fica assim, que coisa, hein? Que problema, hein? Israel está sofrendo uma situação difícil, hein? Ele é o causador. Ele é o fuxiqueiro. Ele é o que fala mal. Ele é o que traz problema. Mas está na igreja, ele é de Judá. E ele fica lá, ele é perturbador. Ele traz para dentro aquilo que não deve. Deus proibiu, e ele vai lá. E aí ele começa a situação a ficar crítica. E aí o Josué vai orar, fala, Deus, o que está acontecendo? A gente venceu uma Jericó gigantesca. Aí quando foi lutar contra a cidade de Ai, uma cidadezinha desse tamanhozinho, eu mandei um exército pequenininho, chega lá, levamos uma chumbada e perdemos tanto. Senhor, o que está acontecendo? Josué vai orar. E quando ele vai orar, Deus fala assim, tem algum problema aí. Você tem que tirar o perturbador do meio de vocês. Isso que eu falo, gente. Gente que não quer andar em aliança com Deus, sai fora. Não atrapalhe o meu crescimento, não.
Tem amizade que você tem que sair fora, porque é perturbador. O perturbador, se ele vestir a capa, aquela capa babilônica de perturbador, ele vai causar problema onde ele estiver. Porque na verdade, aquela capa babilônia era a identidade dele. Trouxe perturbação. Então você tem que quebrar isso. Eu não visto essa roupa que não combina comigo. Eu não sou perturbador, muito pelo contrário, eu sou auxiliador, eu sou facilitador, eu abençoo, eu faço a coisa andar para frente, eu abençoo a empresa, onde eu estou eu prospero. Você já parou para pensar, assim, não pastor, mas essa capa não cabe para nós, não. Tem gente que está vestindo essa capa. Tem gente que está... A casa dele é só crise. Porque só ouve o que não presta, e só vê problema em tudo, não encontra uma solução para nada, não acha nada de bom em tudo, as coisas, pelo amor de Deus, gente. Você precisa aprender uma coisa na vida, seja grato. E se tem capa babilônica, cara, tira da sua casa, tira da sua vida. Se isso você sabe, isso vai trazer, a pessoa sabe que vai trazer problema. Está fazendo negócio errado, mas ele sabe que vai trazer problema, porque é perturbador. Tem gente que entra na casa, a casa fica pesada, fica chata, fica sem vida, porque é perturbador. Tem que tirar essa roupa. E falar assim, peraí, a partir de hoje eu mudo. Eu era um perturbador. Agora que eu estou vendo aqui, Deus está me revelando, Shirley. Era perturbador seu. Meu amor, me perdoe mais uma vez. Era um perturbador, era um ciumento doido. Se casar com mulher bonita, você tem que se preparar, rapaz. Se prepara, se casa com mulher bonita, aí fica aí com ciúmes. Eu era ciumento, era perturbador, isso é perturbação. Mulher não podia olhar para o lado. Em um casamento, no aniversário, ficava olhando. E quem está olhando? Quem está olhando? Quem está olhando, perturbador? Tira essa roupa de perturbador, para de ser chato, e vai curtir sua família, sua esposa. Um dia eu cheguei nela e falei assim, a partir de hoje eu mudo. Mudei. Foi fácil? Não foi, mas eu rompi, tirei aquela roupa. E falei, não vou mais ser desse jeito. Porque aquilo não trazia bem para mim. Glória a Deus por isso, aleluia. Aquilo que você esconde pode impedir aquilo que Deus quer liberar. De repente essa capa, essa vestimenta, ela está na sua mente. Tem que jogá-la fora. Deus está querendo liberar alguma coisa grande para você. Se prepare para receber em nome de Jesus, amém? Terceira roupa que você tirar aí. Tira a vestimenta da idolatria. 2 Reis 10, 22 e 23. Eu acho esse texto aqui extraordinário. Jeú está reinando, Eliseu consagra ele, e ele vai pôr ordem na casa. Ele dá uma ordem para assim, ó, todos os adoradores de Deus, não vem ninguém. Mas quem adora Baal, vem que eu vou dar roupa, nós vamos fazer um holocausto, fazer sacrifício, nós vamos dar coxinha, quibe, nós vamos dar pastel frito, nós vamos dar tudo que é coisa boa para comer. E o povo vai. E veste a roupa, olha lá, veste a roupa da idolatria. Por que idolatria? Para adorando a Baal. Gente, a adoração tem uma vestimenta. Vocês não acharam o texto? 2 Reis 10, 22? Eu quero ler aí. Me ajuda aí. 2 Reis está no Velho Testamento. Jeú reuniu todos os adoradores e disse Jeú ao vestuário, tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Os adoradores de Baal, tudo, falou, ó, esse aqui, nós vamos dar até roupa para vocês. Está ali com ele. Eles pegaram a roupa, nós vamos adorar Baal. Porque Baal é o Deus da fertilidade. Por que adorava Baal naquele dia? Porque achava que a prosperidade vinha de Baal. Porque o dinheiro é uma idolatria. Dinheiro é bom no bolso, mas no coração é desgraça. Dinheiro não pode ser senhor da sua vida, você tem que se ensenhorar dele. Aí o versículo 23 diz assim, versículo 23, 3. Meu Deus, vou ter que abrir minha Bíblia. Abre, acho. Esse faz isso comigo para me provocar.
mas eu não tenho a vestimenta do perturbador. Então entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. Olha, ele entrou na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor. Ninguém que adora a Deus tem que ficar aqui, porque a chapa vai esquentar. Porque essas vestimentas de gente que adora idolatria, a adoração tem uma vestimenta. Mas somente os adoradores de Baal. Resultado disso, para a gente encurtar a história, morreram todos. Sabe por quê, gente? Porque quem é Senhor da sua vida é Jesus. Ai, pastor, mas eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu jamais colocaria a vestimenta da idolatria que reina na minha vida é Baal. O dinheiro reina. O dinheiro reina? O Senhor reina? Ou quem reina é o dinheiro? A prosperidade? Gente, prosperidade é muito bom. Salmo 62, 10. Se as tuas riquezas prosperam, não coloque nelas o seu coração. Porque o dia que você colocar, Deus pode pedir. Por que Deus pediu o filho para Isaac, para Abraão? Obrigado, gente. Vocês foram rápido agora, hein? Por que Deus pediu? Porque falou assim, se o teu coração estiver cheio disso, eu não quero o seu coração inteiro meu, porque quem te prospera sou eu, Abraão. E eu vou te enriquecer, vou prosperar a sua vida, mas teu coração tem que ser inteiramente meu. A gente olha para esse texto e fala assim, mas a gente não vai adorar Baal. Gente, nos nossos dias, vamos ser sinceros, não tenho nada contra culto onde você fala sobre prosperidade, sobre vida financeira, prosperar, é bíblico. O que citamos é Bíblia. Agora, hoje, todo mundo corre para eventos que falam sobre prosperidade, ficar rico, aquela coisa toda. É muito bom, glória a Deus, mas tem gente que só está em cima disso. Aí a vida não tem nada com Deus. Eu vou obedecer um princípio, até dá certo, vou obedecer um princípio, mas não tem nada de relacionamento com Deus nisso. Onde Deus está sendo honrado, onde Jesus de fato é Senhor, onde Ele governa, onde Ele domina de fato. Quem domina a minha vida é Jesus, o dinheiro é uma idolatria. É um Deus que quer te dominar. Esses dias, na quarta-feira, me pediram para trazer uma palavra de oferta. Eu falei sobre a bênção não está na sua frente, ela está atrás. Nunca a bênção está na frente. Porque se você põe os olhos só na bênção, você tirou os olhos do Senhor. Na sua frente é Deus, porque a bênção vem sempre atrás. Virão sobre ti e te alcançarão. A prosperidade, ela vai te alcançar. Mas quando você olha para Jesus como Senhor da sua vida. Essa vestimenta não combina com você. Mas eu sou crente, sou da tribo de Judá, eu sou isso. Você pode tomar cuidado com uma coisa. Se você não vestir, tomar cuidado, você pode vestir essa vestimenta de idolatria e ela vai começar a dominar você. E começa a adorar o dinheiro, adorar a riqueza, adorar os bens, adorar isso. Vai viver a história que um menino lá, acho que de Goiânia, o pai comprou um carro zero, e ficou todo doido com o carro. E de repente, no dia seguinte, o pai vai olhar para o carro e tem um risco. O filho dele escreveu na porta do carro zero dele. O pai pegou esse menino e bateu. Mas ele bateu tanto que o menino foi parar no hospital. E os médicos disseram assim, nós precisamos amputar a mão do seu filho. Por causa de um carro zero. O menininho, quando saiu do hospital, o pai foi visitar ele no hospital, com a mãozinha amputada. E ele falou assim, pai, quando a minha mão cresceu, nunca mais vou riscar seu carro. Resultado, esse pai se matou. E a mãe está em depressão. Aí a gente fala que não veste a capa da idolatria. Carro, dinheiro, casa, roupa, grife, é bom. Mas não deixa isso tomar conta do seu coração. Você tem o maior tesouro da sua vida, que é a presença de Deus em você. Deus pode te dar tudo,
tudo. Mas cuidado para não vestir essa capa. E em último lugar, eu quero terminar aqui. Tire a vestimenta do comodismo. Eu fui seguindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Tiago capítulo 1, 5. Isso aqui eu quero ler, tá, gente? Isso aqui vocês sempre precisam procurar muito rápido. Eu já até achei. Eu quero ler esse texto com você e você vai perceber algo nesse texto. Diz assim: atendei agora vós, ricos, e chorai e lamentai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Deus não quer trazer nenhuma desventura, Deus não quer trazer nenhuma situação, mas tudo que Deus te dá, Ele quer que Ele seja honrado e glorificado com aquilo que você recebe. Vamos continuar lendo. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, e tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que eles vos faça resistência. Deixa eu explicar isso para você. Não tem nada condenando a riqueza. Não tem nenhum problema você ser rico. Deus quer que você seja rico e próspero. Agora entenda bem uma coisa. Você percebeu que essas roupas estão com traça? Não usava. E as riquezas estavam comidas de traça, as roupas, as vossas roupagens com traça. Por que estava com traça? Porque não usava. Sabe, gente, pobre, rico, que só tem dinheiro. Você percebeu que ele está dizendo que as suas roupas estão com traça? Sabe por quê? Porque não usa. O sapato está embolorado, porque não usa. O guarda-roupa está embarrotado, você não sabe que põe mais coisa, porque não usa. E aí eu fiz questão de colocar essa vestimenta do comodismo. Ou seja, aquilo que eu recebo e eu tenho, eu não reparto, eu não abençoo, eu não entrego, eu não faço uso daquilo. A gente precisa entender que alguém é beneficiado pelo dom, talento, graça que você recebe. Alguém está esperando aquilo que você recebe. Por exemplo, se eu tenho um dom de cura em alguma área, porque é o único dos 9 dons que está no plural. Se eu recebo um dom de cura na área de, seja lá o que for aí, câncer, ou um paralítico, ou seja lá, o surdo, o cego, sei lá, o problema de coluna. E se eu não uso isso, alguém está perdendo, deixando de receber aquilo que eu recebi. Eu preciso transbordar aquilo que eu recebi. Alguém precisa daquilo que Deus me deu. Aí eu posso usar um dom, posso usar um talento, uma prosperidade. Deus te dá prosperidade para você ser bem-sucedido, andar bem-sucedido, viver bem-sucedido, comer bem, viajar, passear, ganhar dinheiro, gostoso, ter uma conta bancária legal, o banco ligar, o gerente ligar para você, onde você quer investir seu dinheiro, isso é muito bom. Mas o que você recebe, você precisa aprender a repartir e compartilhar com certas pessoas. Por exemplo, você está lá olhando para aquele guarda-roupa, está cheio de traça e tem gente precisando de roupa. Eu não conversei ainda com a minha diretoria, mas eu falo uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu vou orar primeiro, mas eu senti no meu coração, e eu quero compartilhar com a minha liderança, porque eu não posso fazer nada sozinho. Mas eu senti que o mercado solidário poderia, eu senti Deus colocar no meu coração isso, poderia ter também, além dos alimentos que a gente ajuda,
Gente, o meu coração está arrebentado, porque há uns dias atrás, o pastor Marco Rafael, cadê ele? Ele some, né? Ele está na livraria. O pastor Marco Rafael tirou uma foto de uma família, meia-noite. O mercado solidário aconteceria no sábado pela manhã, às 9 horas. A partir das 7 horas. Meia-noite tinha uma família aqui fora, no relento, no frio, esperando para chegar a hora do mercado solidário, para ter um carrinho de comida. Aí, gente, eu me incluo nisso. Às vezes eu olho para o meu guarda-roupa, tenho 20 calças, e eu não uso elas. E eu senti no meu espírito de dizer uma coisa assim: o mercado solidário não tem um negócio para roupa. Poderíamos fazer um bazar e deixar ali para eles comprarem mesmo. O mercado solidário, eles terem a roupa, comprar. Porque o que a gente faz com eles, a gente dá um dinheiro para eles. Dependendo da família, a família tem lá 7 pessoas, 5 pessoas, nós damos lá R$1.000 para eles gastar ali no mercado. Eles vão comprar com o carrinho, dá dignidade para eles. A roupa também. Só que roupas íntimas, a gente pegaria roupas novas. E calça, blazer. A pessoa, poxa, eu vou comprar uma roupa para meu filho, roupa de criança. A gente precisa ampliar esse espaço aqui e criar um espaço para a gente dar para essas pessoas. Não é vir aqui no bazarzão com aquele espírito de mendigo. Não, você vai comprar roupa, a gente vai te dar condição para isso. E a gente dá. Uma irmã me ofereceu essa semana, falou: pastor, eu quero ajudar no mercado solidário, dando às pessoas como fazer pão. Isso daqui sustenta a minha casa. Eu perdi meu marido pouco tempo atrás, que é o Marcelo. E eu cuido da minha casa fazendo pão. Eu queria ensinar essas famílias a fazer pão. Então isso é bonito. Só que eu olho para o texto de Efésios, de Tiago. Tiago está dizendo assim: essa roupa está com traça. Por quê? Porque existe um comodismo. Eu me assentei na minha prosperidade. Eu fui almoçar no restaurante dias atrás. E o gerente, o dono do restaurante, veio conversar comigo, conversando com a gente. E ele falou assim: eu tenho 20 anos de empresa. Eu não tenho uma ação trabalhista. Por quê? Porque o teto de trabalho de todos os meus funcionários é X. Eu pago quase o dobro para eles. Ele é crente, esse homem. Aí a gente quer que os funcionários, as pessoas trabalhem e elas deem tudo e fazem tudo, e enriqueceu você, mas você não lembra nem no final do ano e fala assim: poxa, eu vou dar uma oferta para essa pessoa. Eu vou dar uma ajuda para ele. Sabe, gente que está trabalhando. Desculpa, eu estou entrando num texto que é bíblico. E Tiago, o irmão de Jesus, aqui ele está dizendo assim: gente, a gente precisa aprender a entender que tem roupa que está cheia de ferrugem e cheio de traça, porque não usa. Você poderia muito bem pegar essa roupa e trazer para cá e falar assim: ó, alguém vai usar. E como é gostoso você falar assim: poxa, eu dei uma roupa. Se eu dei uma roupa para o Marco Rafael, ele estava usando, falou assim: poxa, é gostoso você dar alguma coisa para a pessoa que está usando. Só que a gente às vezes só quer ganha, vem. Comodismo. É um comodismo de eu assentar e eu vejo a igreja, eu vejo a necessidade da igreja, eu não disponho para fazer nada. Querido, talvez você não possa fazer alguma coisa, mas você pode ajudar, de alguma forma. Ou o mercado solidário está ali, é um trabalho extraordinário, tem chamado a atenção da cidade, tem chamado a atenção da imprensa, tem chamado a atenção de certas autoridades da cidade que vieram aqui visitar a gente no fim de semana. Por quê? Porque é um trabalho sério. Só que às vezes a gente, quando recebe um papelzinho ali, dá 1 quilo de arroz, ou dá 2 de feijão, sei lá. A gente nem lembra. Gente, é comodismo isso. Comodismo. Eu vejo uma necessidade e não me disponho para servir. Essa igreja, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, gente. Se o teu pastor prosperar, dá glória a Deus, porque a prosperidade vai transbordar para você também. Mas a minha vida é transparente, você sabe que eu tenho. Mas a gente aqui é uma família. E eu vou ver você prosperar muito. Muito. Porque eu sei que Deus tem prazer nisso.
Só que você não vai prosperar para ficar lá com roupa enferrujada, cheia de traça, naquele guarda-roupa belo, daquele closet maravilhoso, cheio de espelho para todo lado, até no teto, e você está com aquelas roupas ali, toda guardadinha. Oh, pelo amor de Deus, vamos repartir isso daí. Dá essas roupas. Faz uma limpeza naquele guarda-roupa. Fala, nossa, meu bem, você está aqui há tantos anos, não é nem conversa mais, hein? Eu já dei a tracinha, falei assim, não vem me tirar daqui não, já estou morando aqui faz tempo. Rapaz da traça falar com você, raça. Toma cuidado, hein? Vou para um outro texto, vou terminar aqui. Uma cidade foi amaldiçoada porque ela não se envolveu. Juízes capítulo 5, verso 23. Juízes 5, 23. Um anjo. Esse anjo aqui é Jesus. O anjo do Senhor foi. E ele destruiu uma cidade. Por quê? Porque no tempo da batalha, olha lá, o anjo do Senhor, letra maiúscula. É uma teofania. Esse anjo vai, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou a Meroz. Meroz é uma cidade, porque não vieram ao socorro do Senhor no tempo da batalha. Posso dizer uma coisa para você? Vou dar uma cadeira aqui, que eu acho que vou sentar, porque senão vou cair. Essa aqui, dá uma cadeira para mim, alguém aí? Isso, obrigado. Deus vai, quando eu chegar no céu, eu vou falar para Jesus que você fez isso por mim. Eu vou sentar aqui. Você que está aí, consegue me ver? Deixa eu dizer uma coisa para você, como pai. O pai aqui, ó. Vou até tirar aqui. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma cidade foi amaldiçoada porque não se envolveu. A gente só olha para um Deus que abençoa. Sim, Ele abençoa. Mas a gente não quer olhar nem para fácil, assim, não, Deus não vai amaldiçoar. Gente, tem gente que é neutro. Tem gente que é mole. É comodista. É uma pessoa que vestiu a roupa da comodidade. Ele não se envolve com nada. Não chora pelos perdidos. Não evangeliza ninguém. Não ganha ninguém para Jesus. Não fala de Jesus para ninguém. Ele veste a roupa do comodismo. Me dá. O guarda-roupa está cheio, a coisa está cheia. A pessoa não se envolve com nada. Uma cidade foi amaldiçoada porque não se envolveram. A maldição foi, não se envolveram. Nós viemos para esse lugar aqui, foi um desafio. Para exoberbecer, para mostrar. Não! Estou lendo um livro do Bill Jones, que vocês deveriam ler esse livro. Caminho da Vida. Se não tiver na livraria, vou pedir para comprar. O livro revolucionário. Ele fala muito sobre isso também. Você aprender a dar aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Tem gente que só recebe, mas não dispõe para nada. Deus falou para mim, consagre todos os dizimistas da igreja. Eu vou orar e vou ungir todos os dizimistas da igreja. Porque Deus vai pôr tanta prosperidade na sua vida, que você vai falar assim, não acredito, pastor. E aquilo que a Patrícia falou hoje, no final daquele versículo lá, Deus vai honrar você. Em curto espaço de tempo, você vai ver a mão de Deus descer sobre você e te abençoar. Agora, presta atenção aqui. Versículo Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus falou assim, no meu reino não pode ter neutralidade. Se envolva. Talvez hoje você tenha que olhar para essa roupa e falar assim, essa roupa do comodismo, estou acomodado. Eu estou acomodado na igreja, não faço nada, me dispõe para nada. Você não faz nenhum desafio financeiro para abençoar a obra de Deus. E quem ganha mais isso é você. Talvez você está vestindo a roupa da idolatria. O dinheiro está sendo o dono da sua vida. Quero terminar com Hebreus capítulo 6, versículo 11. E agora eu vou sentar para dizer isso para você. Olha o que o escritor de Hebreus fala nesse texto. Ele diz assim, olha. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim, não é até amanhã, até o fim, a mesma diligência, disposição, força. Trabalha, gente. Lute. Para plena certeza da esperança. Agora, olha o versículo 12. É um chocolate. Ele falou assim, ó. Para que
não vos torneis indolentes. Acomodado. Eu sei que você corre para suas coisas, você corre para a sua vida, mas eu quero que você comece a olhar para essa casa, olhar para essa igreja, olhar para a pessoa que está do seu lado, olhar para o mercado solidário, olhar para alguma coisa que essa igreja faz de ação social, olhar para esse pessoal que a gente ajuda na África. E a gente olhar para o nosso guarda-roupa e falar assim, a traça está lá comendo e alguém poderia estar vestindo. Comodismo, alguém tem uma necessidade em alguma área da igreja e eu tenho talento para isso e estou parado. E ele fala assim, não vos torneis indolentes. Indolente é preguiçoso. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herda a promessa. Vamos orar, vamos ficar em pé?